Aí eu senti, oh, Deus me ama, minha mãe mudou, meu pai mudou, nós mudamos. E nós morávamos sozinhos. Aí um dia minha mãe chegou da roça e nos visitou. Aí eu saí na porta com um coração muito grato a Deus, de um abraço na minha mãe. Eu nunca tinha sentido o calor de uma mãe me dando um abraço. Mas eu senti aquela gratidão tão grande. E depois de eu ter dado um abraço à minha mãe e sair, eu vi minha irmã, outra irmã, também dando um abraço à minha mãe. Nós sempre olhávamos para nosso pai e nossa mãe como inimigos, aqueles que estão para te corrigir, para te bater e tudo isso. Um pai crente é assim com seus filhos. Ele não vai mostrar amor, nem vai permitir receber amor. Minha mãe me deu um abraço também. Eu tinha um abraço explicando, o quanto Deus nos ama. Agora a nossa vida é diferente. Mesmo que minha mãe tenha me batido tanto de criança, mas eu estou aqui para perdoar e lhe dar um abraço. Eu quero sentir como é o amor da minha mãe. E fizemos a mesma coisa com nosso pai e irmão. A tradição daqueles homens impedia eles expressar o amor para outro povo. O seguinte assunto. Na vida de Pedro, depois do que o Senhor Jesus é ressuscitado, ainda nós vemos algumas limitações quando ele tem de visitar o Cornélio, né? Mas aí Deus ajudou a quebrar toda essa situação. Essa situação das tradições, muitas vezes está limitando nosso amor. Mas o modelo do Senhor Jesus nós vemos aqui. Ele não está se importando com essas coisas, tradições. Ele está indo diretamente em outro assunto. A segunda questão, a barreira da nacionalidade, no versículo 21. A barreira da tradição. Falando assim de maneira prática, irmãos, as coisas que nós aprendemos em casa, em nossa igreja, em nossa região, o tipo de culto, o tipo de louvor, o tipo de pregação, todas essas coisas, às vezes, para nós como crentes, torna-se num tipo de tradição como essa dos judeus. E quando aí nós mudamos para outra cidade, queremos participar de um culto, temos dificuldade em aceitar o tipo de culto deles. Isso que aconteceu com a gente cresceu na roça, num tipo de culto, num tipo de louvor, todas essas coisas. Aí eu mudei para fazer faculdade na cidade. Eu entrei no culto na igreja, é a mesma igreja, nós somos os mesmos irmãos, da mesma linha, da mesma doutrina, mas não era o mesmo louvor. Aí comecei a me escandalizar. Liguei para o meu presbítero, o negócio aqui está errado. O que eu faço? Procura outra igreja para mim, porque eu não estou conseguindo. Coisas assim. Irmãos, nossas tradições. Aí ele me explicou, meu cunhado está aí de presbítero, falou meu presbítero. O cunhado dele era presbítero do outro lado. Ele falou, ele não vai te ensinar coisa errada. Talvez o errado é você em aceitar alguma coisa diferente, mas na doutrina ele não está errado. Fica aí. Aí fica aí 10 anos, até sair para missões. Irmãos, a coisa simples nós fazemos difícil. Porque para Deus é uma coisa simples. Nós estamos tornando uma doutrina. E isso está atrapalhando muito a obra missionária, uma coisa assim. A segunda questão que estamos vendo aqui, a barreira da nacionalidade. Versículo 21 até o 28, você vai ler depois. De quem que trata aqui? Da mulher cananeia. É uma mulher de onde? De Canaã. Ela não é judeia. Ela é de fora. Né? Mas vemos outras coisas aí. Como que nós vamos quebrar essa barreira da nacionalidade? Se você perguntar um paraguaio, ele sente orgulho de ser paraguaio. Um chileno sente orgulho de ser chileno. Então, cada um sente orgulho de ser do país que é. Mas agora o problema é com nós, como crentes, como chamados para fazer o ID. E em esse nosso coração tem de caber couber. Todas as 208 nacionalidades. Quantas cores de bandeiras que são então? Algumas outras bandeiras vão ter um pouco de verde, né? Um pouco de amarelo, mas não todas. Mas nós gostamos da verde e amarelo. E nosso coração tem de ter todas as cores das bandeiras de todo mundo. Você já viu num congresso de missões, por que o povo gosta de colocar todas as bandeiras lá? No congresso de missões é assim, né? As bandeiras de um monte de países.
porque eles querem pregar também, que nosso coração possa aceitar todas essas bandeiras. Aqui nós temos um problema com os discípulos. O Senhor Jesus saiu fora, levou eles numa viagem missionária de curto período. Esse aqui. Desde Jerusalém para onde foi? Vamos ler aí. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, bem no norte. Essa viagem com o Senhor Jesus. A gente pensa, como que seria aquelas viagens missionárias do Senhor Jesus? 12 pessoas nessa viagem. Não tinha uma Kombi, não tinha um carro, nada. Eu não sei como que eles iam. De pé, né, irmão? Até Sidom. Lucas 8, versículo 1 diz que, além dos 12 discípulos, tinha também muitas mulheres que ajudavam. Cozinhavam, faziam um lanche, não sei o quê, mas era aí, os 12. Era difícil naquele tempo, né, para convidar o Senhor Jesus na tua casa. 12 pratos do nosso Senhor Jesus. Não sei se os discípulos iam com as esposas também. A gente imagina as coisas que acontecem, mas era um monte de pessoas, uma festa. Por isso que poucas vezes a gente lê na Bíblia que o Senhor Jesus foi convidado para uma janta, uma coisa assim. É pesado convidar, né? Mas aí, Lucas 8:1, você dá uma leitura disso. Aquelas mulheres serviam com suas fazendas ao Senhor Jesus. E agora estão numa viagem fora do país. Você já pensou numa viagem? Fazer uma viagem fora do país para se envolver na obra de Deus, para tentar fazer a obra de Deus. A gente agradece, irmãos, pelo Ministério de Missões Itinerantes, que surgiu assim, e Deus vai fazendo as coisas, nos dando ideias de como servir, fazer algum evento, coisas assim. E aconteceram, e convidamos algumas pessoas, alguns irmãos, e foram para lá. Para a Bolívia, uma viagem. Na última vez, uma irmã de Chapecó, Santa Catarina, foi para lá, outra irmã do Paraná, da igreja Guarapuava também, nos combinaram lá. Nós vamos ajudar nesse acampamento, vamos. Eles foram para lá. Ficaram uma semana lá, no acampamento, ajudando, se misturando com as moças de lá, aprendendo muita coisa, compartilhando conosco também. Mesmo não falando o espanhol, a gente está aí para traduzir, para todo mundo entender o que querem compartilhar. Então, irmãos, uma viagem transcultural. Pelo menos uma vez na sua vida. Quando você fizer pelo menos uma vez na sua vida, a segunda vez já vai ser com muita vontade, sabe? Missões começam assim. A viagem transcultural do Senhor Jesus e toda a sua turma. Ele está saindo. O que aconteceu? Eis que uma mulher cananeia disse que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós vemos aqui a aproximação dos outros, tá? Das pessoas com necessidade. Como que nós vamos quebrar essa barreira da nacionalidade, do orgulho nacional, e não querer amar outro povo? Como? E ficando perto deles, ficando perto dos outros. Quando você está perto dos outros, você está longe da sua nacionalidade. Aí você tem de se tornar amigo do outro, para ter alguma vantagem, para ter alguma ajuda dos outros. Quando a gente está no Chile, eu tenho de ser o mais chileno possível. Quando a gente está na Argentina, a gente tem de estar aí também, amando esse povo, se identificando com ele. Se ele fala: eu gosto do meu chimarrão, eu também gosto do chimarrão, então vamos aí, mesmo queimando minha boca, mas eu vou com esse chimarrão, porque vamos estar perto desse povo. Eu estava no Paraguai, eles gostam do tereré, eu vou também com o tereré, mesmo sendo frio, aquela coisa, sem açúcar, sem nada, somente erva com água gelada, só isso. Que gosto tem isso? Mas é a cultura do povo, então eu vou aí. E começa uma rodada aí, passa para você, volta de novo. O pior é que, pelo menos na minha cultura, lá quando você pega a bombinha aquela, né, você lava e passa para o outro. Mas no Paraguai não é assim. Pega um, já passa na boca do outro, todo mundo dá assim. Ninguém está dando uma limpada, nada. Mas é a cultura dele. Se você limpar, o outro já está falando: você não está aceitando, né?
Aí já fica difícil. Eles brincam com bola lá no meio da chuva. Nossa, no meio da chuva. Ele fala, ó, nós vamos brincar com bola aqui nesta tarde. Aí chama outros colegas da rua para brincar, misturar, aí depois tem um tempo de reunião. A gente tem que estar com eles. Se eu vou falar, ó, eu não quero sujar minha roupa. Não adianta, você já está fora, não está misturado comigo. Como que nós quebramos a barreira então do orgulho nacional como judeu? Eles falam, não, nós somos